Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Voltar a Santos, fazia uns 2 anos que eu não voltava aqui. Agradecer o Livres pelo convite. Dizer que estou muito feliz de dividir essa mesa com todos vocês. Mônica, já conheci, a terceira mesa que a gente divide juntos. Davi, desde 2021, que a gente não se encontrava, mas está sempre trocando ideias online. Inclusive, Davi escreveu o prefácio de um dos meus novos livros, O Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira, livro meu e Eribaldo Maia. O prefácio é do Davi de Castro, nos deu essa honra. A Berna, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, o Guilherme e a Vitória, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, eu acho, né? A gente se conheceu agora, né? Porque às vezes, enfim, muitos anos de militância, muitas tarefas, muitas coisas, aí, a gente esquece. Berna falou que eu sou jovem, mas não, Berna, já é mais de 10 anos de militância, então já esqueço das coisas, eu já falo no meu tempo, a coisa era diferente e tal. Enfim, só por formalidade, me apresentando, meu nome é Jones Manuel, sou lá de Pernambuco, sou professor de formação, educador e comunicador popular, militante do PCBR, cumprindo inclusive uma importantíssima tarefa partidária. A gente está aqui com a 4ª edição do nosso jornal, O Futuro, que o tema, inclusive, da 4ª edição, a matéria de capa, é sobre a luta pelo fim da escala 6x1, citada aqui por muitos. E acho que é uma matéria bem completinha para a gente fazer um debate. Nesse momento, inclusive, para quem eventualmente não está acompanhando, está rolando algo muito importante no Rio Grande do Sul, que o grupo Zafari, que é o 12º maior grupo do varejo brasileiro, foi denunciado por uma escala de trabalho 10x1 e por condições de trabalho análogas à escravidão. Está tendo uma luta muito importante, o PCBR e outras organizações políticas estão participando. O dono do Zafari já deu um recuozinho tático falando que vai acabar com a escala 10x1 para instituir a 6x1, né? Mas aí a gente tem que ir para cima para derrubar 6x1 no Zafari, em vários locais de trabalho, moradia, em várias empresas, em várias fábricas, para nacionalizar cada vez mais essa luta. Dito isto, veja, eu começo falando o seguinte: o capitalismo, ele é sim um regime de várias crises políticas e econômicas, mas o capitalismo não é só crise, porque se fosse só crise seria até mais fácil derrubar ele. O capitalismo também tem momentos de estabilidade, ele também tem momentos ascensionais, em que ele consegue soldar um grande consenso em torno dele. Um exemplo clássico disso: o Brasil de 1930 a 1980 foi o país que mais cresceu no mundo capitalista, e embora a gente não tenha feito reforma agrária, não tenha acabado com o analfabetismo, não tenha feito a reforma urbana, na prática existe uma possibilidade significativa de mobilidade social saindo dos interiores, né, das zonas rurais, dos estados, das cidades mais atrasadas, e vindo para os grandes polos de concentração industrial, principalmente aqui no Sudeste brasileiro e em São Paulo. Exemplo clássico disso é a própria vida do presidente Lula, que sai de Garanhuns, agreste pernambucano, onde provavelmente forte chance de morrer de fome, vem para São Paulo, consegue um emprego operário industrial no ABC Paulista, compra uma casa, compra um carrinho, tem um dinheirinho para tomar cerveja, para comprar uma picanha. Então, o capitalismo ele tem momentos históricos que ele consegue soldar um grande consenso em torno dele, porque há ali uma certa base de compromissos materiais. A gente está vendo, inclusive, em todos os cantos do mundo, uma certa nostalgia dos momentos ascensionais do capitalismo, né? Então, nos Estados Unidos, o Trump fala de uma América grande de novo, apelando para aquela nostalgia do auge do Fordismo estadunidense, dos anos 50, 60, quando tinha muito emprego industrial, indústria automobilística e por aí vai. Na Europa Ocidental se apela muito para a nostalgia do estado de bem-estar social, que foi desmontado nos últimos anos por um discurso xenofóbico, fascista, que é a culpa do desmonte do estado de bem-estar social é dos imigrantes e por aí vai. No Brasil, a gente está desde os anos 90 numa fase histórica que não há mais um período ascensional do capitalismo. O capitalismo não tem hoje nenhuma válvula econômica de progresso material para parcelas significativas da classe trabalhadora. E a forma da gente tentar ver isso do ponto de vista econômico e sociológico é muito simples. Quem estudou em escola pública ou em escola privada de bairro, aquelas escolas privadas mais precariazinhas, é só ver na sua turma como é que as pessoas estão hoje. Todo mundo que estudou numa escola pública pega a sua turma do terceirão,
ver assim, quantas pessoas estão bem economicamente, quantas pessoas hoje estão legal, estão com salário massa, estão com emprego massa, estão com grana para viajar, estão tranquilos, estão com estabilidade econômica. Praticamente ninguém. É 2 ou 3. É a exceção da exceção. Na minha turma de História da UFPE, das 40 pessoas que se formaram, só umas 8 estão trabalhando na área da docência, né? Só umas 4 têm concurso e o resto foi fazer outras coisas da vida para tentar sobreviver, porque não estava dando para sobreviver sendo professor, sendo professora. Então, uns foram virar dançarino profissional, outro virou cabeleireira, outro virou lutador de MMA, o outro virou youtuber, e por aí vai indo, assim. Mas a maioria não está na sala de aula com concurso público, com um bom emprego, percebe? Esse é um bom exemplo para mostrar que neste momento está tudo piorando. As perspectivas de custo de vida, a perspectiva de ter uma casa própria, a perspectiva de fazer uma viagem legal, de ter um salário massa, de não ficar doente no trabalho, tudo isso está piorando. Situações como essa tendem a abrir possibilidades históricas de radicalização das esquerdas e da gente conseguir pautar mobilizações que confrontem elementos centrais da acumulação capitalista e da dominação burguesa. Então não é a lógica do quanto pior, melhor. Presta atenção. Não é isso. É dizer que quando o capitalismo está num momento histórico que ele não consegue soldar um bloco material de consensos, fica mais fácil de aparecer as fissuras do sistema. Então hoje, quando você faz um debate, por exemplo, sobre exploração do capitalismo, isso é muito mais visível para milhares de pessoas, porque mais de 60% da classe trabalhadora brasileira ganha no máximo 2 salários mínimos, trabalha numa escala 6x1 e não tem perspectiva nenhuma de promoção, de ter um emprego melhor, com um salário melhor. Então isso bate na empiria, na realidade imediata, fica mais fácil você fazer um debate sobre exploração capitalista. Só que essa condição histórica, ela por si só não diz nada, dado que, como disse um outro grande revolucionário russo, não trouxe dessa vez o Lenin, mas trouxe também o grande revolucionário russo, há as condições subjetivas e as objetivas. As condições subjetivas significa como as organizações políticas atuam, a estratégia, sua tática, sua forma organizativa para intervir nessa realidade. E aí qual é o momento mais grave? Qual é a grande contradição, o grande dilema, me parece, da nossa época histórica? Né? É que a gente tem uma situação, do ponto de vista socioeconômico, cada vez mais grave, sobre vários aspectos, ao ponto de que, por exemplo, da minha geração, não sou mais tão jovem, Bernardo, eu já estou cheio de cabelo branco aqui, é porque tu não está vendo que a iluminação está muito boa, mas minha geração, estou com 34 anos, ninguém vai comprar mais casa, né, gente? Cá entre nós, vamos lá. Sim, ninguém vai comprar mais casa. Não, se aposentar nem me fale que dá vontade de chorar, que minhas costas aqui já doem. Né? Mas assim, ninguém vai comprar mais casa. Não dá, porra. Sabe? E entrar num financiamento de 30 anos é doideira, viu? É um negócio arriscado. Então veja, a gente está numa situação que as condições estão cada vez mais graves, mas o campo majoritário do que se entende como esquerda no Brasil desistiu de qualquer papel de transformação, desistiu de qualquer lógica de iniciativa política, de radicalidade, ao ponto de que se criou uma mentira teórico-institucional oficial, que é a mentira da correlação de forças, que funciona assim. Correlação de forças é um termo que vem do meio militar, como boa parte da nossa linguagem política vem do meio militar. A própria expressão militante é uma derivação de militar, né? Correlação de forças é a ideia de você vai analisar, no meio militar, a força de cada tropa, né, de cada exército. Fazendo essa análise, é como se a correlação de forças fosse em 2 momentos. Você primeiro faz uma análise objetiva da força de cada tropa, de cada campo político que está se enfrentando, e depois você faz uma análise, por assim dizer, subjetiva ou política, dizendo assim, beleza, a situação é essa, o que é que eu faço para modificar a situação? Você não diz só, pô, tá ruim, hein? Tamo, perdão do palavrão, tamo fudido, hein? Mal. Não, beleza, entendemos, tá ruim. Dito isto, o que é que a gente faz para no curto, médio ou longo prazo não estar mais ruim? No Brasil acabou esse segundo momento da correlação de forças. A correlação de forças parece um grupo de autoajuda, assim, a gente só faz
falar que tá foda, que é ruim, que a mídia burguesa, e que o Congresso, que o Arthur Lira, que as igrejas evangélicas, que a extrema-direita, e o MBL, e nunca chega na segunda parte do que fazer, e quando chega um conjunto de afirmações genéricas, precisamos fazer trabalho de base. Não precisamos, certo? Qual o trabalho de base? Com que prioridade? Com que setores? Vai começar... Cara, deu fome agora, hein? Já. Vai começar em que momento? Como é que vai ser? Tá certo? E aí, essa mentira institucional serve para justificar a paralisia e serve para ocultar, preste atenção aqui, que a maioria do que se chama hoje de esquerda brasileira joga para fortalecer o poder da burguesia. E eu quero dar aqui para vocês 3 exemplos fundamentais. Primeiro exemplo, quem é que ouviu falar do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia? Levanta a mão, por favor. Esse acordo vai ser provavelmente a pior coisa do Brasil desde o golpe empresarial militar de 64. Primeiro, assim, quem tem um pouco mais de tempo na estrada acha estranho a esquerda achando bonito o acordo de livre comércio, né? Porque a gente lutou, mentira, eu não lutei não, Bernardo, mas tu lutou contra a ALCA, né? A gente foi para... derrotamos, com uma contribuição fundamental do comandante Hugo Chávez. Então a gente foi para a rua, a gente brigou, a gente foi para o pau contra a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Aí agora vem o acordo de livre comércio. O que é o acordo de livre comércio? É abrir as barreiras comerciais para cada vez mais o agronegócio e a mineração brasileira acessar o mercado europeu e, em troca, a indústria alemã acessar o mercado do Mercosul. Consequência prática disso, vai se intensificar como nunca a demanda por produtos agroexportadores do Brasil, vendidos em euro. Intensificando essa demanda, o agronegócio vai ter cada vez mais dinheiro, vai ter um estímulo permanente de ampliar ainda mais a fronteira agrícola. No capitalismo, dinheiro vira poder político, ideológico e por aí vai, institucional. Então, se hoje a gente está achando ruim a bancada do boi, a bancada da bala, com esse acordo do Mercosul União Europeia, daqui a 15 anos vai ter uns 400 imbecis na Câmara dos Deputados, que é tudo da bancada do boi. Porque a perspectiva de lucro é de muitos bilhões nos próximos anos. Veja, isso não foi o Congresso que impôs. E aqui não vou mentir não foi o Congresso que impôs não. Foi uma decisão do Executivo Federal. De dar uma resposta a uma demanda do agronegócio para ampliar ainda mais o poder do agronegócio, para ampliar a destruição ambiental, para ampliar a criminalização do MST, para ampliar o ataque aos povos indígenas, aos povos camponeses, às comunidades quilombolas. É isso que vai acontecer no Brasil. É o governo Lula, e não é o Congresso, gente. Iniciativa do governo Lula, do Itamaraty, que vai fortalecer o poder do agronegócio. E tendencialmente, se já tem uns 300 imbecis da bancada da bala, vai ter 400, 500 nos próximos anos. Veja, e aí, com todo respeito a meus camaradas do pessoal que estão na mesa, a gente precisa fazer uma crítica que não é só gente governista que está defendendo isso. O pastor Henrique Vieira foi elogiado. Falei assim, pastor, meu Deus, pastor, Jesus fica tão triste com uma coisa dessa. Jesus vê isso e fala, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Porque veja, não dá, gente. O mínimo que se espera de quem se diz socialista, comunista, ecossocialista, assim, não acordo. Meu irmão, o MST está contra e tem gente que conseguiu ficar mais governista do que a própria galera que é historicamente ligada ao PT, porra. Aí é isso mesmo, a gente de esquerda, socialista, comunista, vai bater para um acordo de livre comércio e vai ter que torcer para o canalhazinho do Macron fazer a operação da União Europeia para o acordo não sair. A gente vai depender do Macron para não fortalecer o agronegócio brasileiro. Vocês não entendem a gravidade disso? Aí vou dar outro exemplo para vocês. O Rio Grande do Sul, em termos da Federação Brasileira, é o quarto maior PIB, né? Da Federação Brasileira. Quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, teve uma histeria gigantesca em toda a mídia burguesa, em todo o mercado, porque era claro a correlação de forças políticas para, no mínimo, modificar o novo teto de gastos, porque não dá para reconstruir um estado daquele tamanho, com aquela complexidade econômica, com mais de 2 milhões de pessoas afetadas, com crédito extraordinário do Congresso. Tinha que, no mínimo, modificar o novo teto de gastos. No mínimo. Veja, o governo Lula, com destaque para o ministro Fernando Haddad, ele trabalhou ativamente para manter o novo teto de gastos e para não ter anistia da dívida do Rio Grande do Sul.
ao ponto que a deputada Fernanda Melchiona, que na época ainda estava grávida, foi uma ponte aérea infernal, apresentou um projeto de lei muito bom, de um regime de recuperação socioambiental que condicionava a anistia da dívida, a liberação desse caixa para investimentos de reconstrução, uma lógica socioambiental que passava pelo controle do Ministério do Meio Ambiente. Então, Eduardo Leite ia ser esvaziado de orçamento e a gente poderia fazer do Rio Grande do Sul modelo de uma outra política de urbanização. E o governo não quis. Ao ponto, inclusive, que a Fernanda nem sequer conseguiu apresentar o projeto para ser votado. Vocês entendem a gravidade disso? E a mal chamada mídia progressista, ninguém abordou o tema. E o governo votou contra a anistia. Vocês entendem? Vem lá, uma oportunidade aqui. Agora, gente, teve mais de 150 mil focos de incêndio queimado no Brasil. A presidência da República pode convocar as cadeias de rádio e TV toda semana, se quiser. Toda semana, se quiser, para falar diretamente com o povo brasileiro. O camarada Hugo Chávez falava todo dia com o povo venezuelano. Até aquele pessoal do Morena, que nem é muito radical, Lopes Obrador e Companhia Limitada, está todo dia dialogando com o povo. Lopes Obrador e agora a presidenta Cláudia Sheinbaum. Veja, o Morena nem tá longe, viu? Lá, essa Brastemp toda. Veja, no Brasil teve mais de 150 mil focos de incêndio, se liberou 500 milhões. A gente que é pobre acha que é muito dinheiro, isso é um troco, o Brasil inteiro. Não teve nenhum debate, não teve nenhuma politização sobre a responsabilidade do agronegócio. Aí, a primeira vez nesse ano que se fez um pronunciamento nas cadeias de rádio e TV, por fora de uma data comemorativa oficial formal, foi quando o Haddad anunciou um pacote de corte de gastos. Se convocou as cadeias de rádio e TV para anunciar que vai atacar o BPC, que vai atacar o salário mínimo, que vai atacar o abono salarial. Ah, mas vai ter isenção do imposto de renda, o famoso na volta a gente compra. Ficou para ser apresentado ano que vem, para se for aprovado começar a valer em 2026. Então veja, gente, para concluir, que eu sei que eu já estourei meu tempo, a Rosa Luxemburgo, ela tem um ensinamento que é muito válido. Rosa Luxemburgo, ela fala que quando a classe trabalhadora, ela luta com independência de classe, com seus meios próprios, com seus métodos de luta, mesmo a gente perdendo, a gente não sofre uma derrota, porque aquilo ali faz acúmulo de força política, acúmulo de força ideológica, porque dificilmente uma vitória é uma vitória pay pum da classe trabalhadora. É a velha topeira, como dizia o Marx, vai por aqui, tem avanço e recurso. O movimento feminista na Argentina, antes de conseguir aprovar a descriminalização do aborto, foi derrotado umas 4 ou 5 vezes no Congresso. Aí foi derrotado, aí apresenta de novo, aí faz debate, aí vem pra rua, aí apresenta de novo, e bate até ganhar. Na Colômbia, do Gustavo Petro, conseguiram aprovar agora uma reforma da Previdência, mas é uma reforma de verdade, para ampliar direitos, colocando 2 milhões de pessoas idosas na cobertura do sistema previdenciário. Foi aprovado na terceira vez que foi apresentado. Apresentou a primeira vez, perdeu, continuou debate, mobilização, apresentou de novo, perdeu de novo, apresentou de novo, então na terceira vez foi aprovado. Então quando a gente luta com independência de classe, quando a gente está na ofensiva, quando a gente está cada vez pautando o debate público, quando a gente tem princípios, quando a gente não mente, legitimando ataque ao BPC, quando a gente não defende privatização, quando a gente não fica calado, porque assim, aqui em São Paulo, gente, informe para vocês, a privatização de escolas, feita pelo Tarcísio de Freitas, é com dinheiro e apoio do BNDES. Vocês sabiam disso? Com dinheiro e apoio do BNDES. Ah, o Congresso, não passa pelo Congresso não, é questão da presidência do BNDES. O nome e o sobrenome do responsável é Aloysio Mercadante. Percebe? Então, quando a gente não fica calado para isso, mesmo que a gente perca agora, a gente acumula forças para vitórias futuras. Só que de menos pior, e de menos pior, e de menos pior, a gente está indo para o abismo. Então, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Tem uns 2 pontos importantes aí de polêmica. Eu gostaria que alguém me perguntasse sobre essa questão do petróleo. Eu quero entrar nessa polêmica do lado de Berna. A gente vai entrar num debate bom aqui. Dito isso, mas calma aí. Vai entrar no debate para esclarecer as posições. Mas é isso, gente. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado.